O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Imagens, imagens, imagens. Imagens de um astronauta a comer pipocas no espaço. Imagine-se, capa de abril da revista Orlando Weekly na Flórida, naturalmente. Um golfista na capa da revista Golf francesa e o título Jouez chez vous, que é como quem diz, com taco e tudo, joga em casa, e com o Sunday Times a fazer capa com as letras floridas tipo São Francisco e esta frase clássica Home Sweet Home. São frases e manchetes dispersas, fotos e títulos com imaginação de férias, porque de facto o vírus não estimula a criatividade e a realidade está mais na primeira página do francês Lacroix. A economia é como uma bicicleta, se para, cai. No verão quente de 75 dizia-se o mesmo cá em Portugal, mas atribuía-se a frase "a revolução é como uma bicicleta, se para, cai" a Eddy Merckx, personagem que não existia, mas que na nossa imaginação era o cruzamento do ciclista belga Eddy Merckx com o filósofo Karl Marx. Imagens de um mundo interrompido, World Interrupt, diz a revista Dazed, título que em português pode traduzir-se por Atordoado, revista dos atordoados. E esta interrupção leva o Foreign Policy a perguntar se é o fim da globalização. As imagens passam a grande velocidade, parecem sempre as mesmas à superfície das primeiras páginas dos jornais ou das capas das revistas, mas ao contrário, porque tal como a lógica do peão, esse brinquedo infantil que parece parado quando gira a maior velocidade, também as notícias parecem girar sobre si próprias sem sair do sítio, e não é verdade. A mudança já é visível no olhar de quem foi feliz há muito pouco tempo, há pouco mais de um mês, e agora pergunta para onde nos vai a atualidade. Ninguém pode dizer, como o Stanley do Dr. Livingstone, parem o mundo que eu quero sair. Uma revista de Gibraltar cita Churchill para declarar "We shall never surrender". A frase, vinda no Gibraltar Insight, leva-me diretamente ao Spectator, que traz um cartoon do presidente chinês e do presidente Trump a lutarem um com o outro e a tirarem-se reciprocamente o vírus sob o título Corona Wars, como se estivessem num ringue de boxe. Por que é que falhamos na prevenção dos desastres? Pergunta o Financial Times, mas a pergunta mais séria vem no The Week e pergunta simplesmente quem está ao comando disto tudo. A história mostra que as revoluções, as guerras e as pandemias aceleraram sempre as mudanças já em curso em todas as sociedades. Nesta metamorfose do mundo já se nota o efeito do Covid-19. Estamos todos mais digitalizados, estamos todos mais atentos ao que dizem os cientistas, estamos todos a dar de caras com o princípio da incerteza. Depois da tempestade, como será o mundo? Pergunta a revista Época do Brasil. E o Frankfurter Allgemeine responde simplesmente Leben mit Corona, que é como quem diz, a vida com o corona, a lutar pela saúde, diz o ABC, mas acrescenta, e também pela liberdade. Uma revista italiana de filosofia diz naturalmente que vamos precisar também da filosofia. E a Vanity Fair faz capa com uma senhora abraçada à própria capa para dizer que é tempo de heróis. Os heróis, sabemos, são médicos e enfermeiros, os trabalhadores da saúde para quem o jornal Sun pede palmas sem luvas. Mas há uma nota importante que no Parimatch considera que Bill Gates, um dos principais homens a ter intervenção ativa neste momento, Bill Gates considera um dos médicos do mundo, certamente por causa da sua receita, para salvar pessoas, salvando a economia, começando por tratar da saúde sem olhar ao seu custo. Na revista Vogue, em língua árabe, a capa é a modelo imã, negra e com o seu pescoço majestático de rainha africana, com máscara, claro. Masks Mandatory é o título de The Independent, como quem diz, máscara obrigatória. Máscara também no Obs, como uma foto na própria máscara, com uma imagem da Notre Dame em obras a servir de ilustração. As máscaras repetem-se, as luvas também. Os líderes que se julgam superiores ao vírus, sobretudo esses, Trump e Bolsonaro, fazem parte do bando dos maus em todas as revistas e jornais que me passam pelo quiosque virtual. Por isso, vale a pena citar o L'Humanité, velho jornal do Partido Comunista Francês, que põe a imagem de um monstro de costas e na legenda inverte a frase de Marx para dizer obscurantistas de todos os países, univos. A imprensa está como as televisões e a própria web a interiorizar a mudança, perplexa sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber o que prever. Mas há uma nota que vai saindo das notícias dos mortos e contaminados. Até agora dominaram as estatísticas, as curvas, que é preciso achatar, os gráficos, o sobe e desce e, sobretudo, dominaram os números.
Mas vai sendo o tempo de humanizar tudo isto. E no mundo vergado ao pânico da economia, digo eu, vai sendo o tempo de começarmos a pensar que isso de milhares ou de milhões ser pura estatística é um pensamento típico do tempo de Stalin. E é por isso a altura de começar a ver que por detrás dos números estão pessoas e que todas elas têm nome. Ou pelo menos deviam ter. O Som das Imagens. Um podcast de Carlos Magno.